Após o PT dar sinais de recuo em CPI contra Sérgio Moro, o ex-ministro disse que o partido percebeu que uma comissão contra ele seria um tiro no pé. O ex-juiz continua na mira do TCU por atuação na iniciativa privada. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Paz e bem, Tiago, paz e bem, Adriana, Ricardo Salles, Zé Maria Trindade. Uma honra, uma alegria estar aqui podendo participar com pessoas que fazem um trabalho exemplar na mídia brasileira. Muito obrigado. Bom, senador, essa questão foi ganhando força nesse começo de ano, com uma polêmica, a possibilidade da criação de uma CPI. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não deve levar isso à frente. E eu pergunto para o senhor acha que essa discussão sobre os vencimentos de Sérgio Moro no exterior, tudo isso pode prejudicar a campanha dele? Como que ele deve se defender? Como é que o partido deve se posicionar a partir de agora? Olha, Tiago, eu vejo realmente que eles perceberam que ao invés de alguma forma prejudicar a campanha, a pré-campanha do ex-ministro Sérgio Moro, eles iriam promover, né? Porque iria resgatar todo o legado de uma causa, que é uma causa que transcende a questão da própria candidatura, mas a Lava Jato. A Lava Jato é um sinal muito positivo, um sinal vigoroso de um Brasil que deu certo, onde a justiça realmente sinalizou que seria para todos e que o ministro Sérgio Moro foi ali o grande comandante daquela força-tarefa. Então, mostra um serviço prestado à população brasileira que é algo que resgata princípios e valores que, infelizmente, estão sendo perdidos ultimamente. Então, eu acredito que eles fizeram um movimento e depois se arrependeram, porque viram que isso aí ia promover uma candidatura que se diferencia, sim, das demais, né? Claro, isso, e que pode render muitos frutos para o futuro da nossa nação. Zé Maria Trindade. Perfeito, senador, muito bom dia. Senador, fazer a defesa do candidato, né, do seu partido, o senhor deve ter acesso ao contrato que ele assinou com o escritório, né, e com os rendimentos que ele teve. O senhor pode, senador, informar detalhes desse contrato, se tinha cláusulas em que ele não poderia atuar e sobre o rendimento dele, o senhor sabe quanto foi? Zé Maria, o ministro até ficou de fazer essa declaração oficial, né, no imposto de renda dele. É uma pessoa que... Agora sim, senador. Estamos com problema na comunicação, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Agora sim, senador, pode continuar, por favor. Tá bem? Agora está bem. Eu acredito, Zé Maria, que o ministro Sérgio Moro já deu, inclusive, declarações nesse sentido, que ele vai abrir tudo isso dentro da declaração de imposto de renda. Eu acho que não precisa ceder a pressões políticas com outros interesses que a gente sabe quais são. Inclusive, numa entrevista que ele deu aí recentemente, de quase 5 horas, ele colocou de uma forma muito objetiva que a consultoria que ele trabalhou nos Estados Unidos é uma consultoria renomada no mundo inteiro, né, que inclusive não tem absolutamente nada a ver de ser, de ter recebido qualquer tipo de dinheiro escuso de empreiteiras no Brasil, porque foi um próprio juiz que interveio e pediu para a empresa entrar para gerenciar os créditos de um eventual processo aí judicial. Então, assim, eu acredito que a verdade ela sempre triunfa, sabe? Tudo isso, essas sombras que querem colocar em cima do ex-ministro Sérgio Moro, é o contrário do que ele significa, do que ele personifica no Brasil. Porque a gente não pode apagar a folha de serviços prestados do ministro para o nosso país, né? Colocou poderosos, políticos poderosos corruptos atrás da cadeia, com 3 condenações, começou com ele, mas foi confirmado por dezenas de magistrados, empresários poderosíssimos, né? Os mais ricos do Brasil, também presos, condenados por um trabalho exímio que foi feito pela Força Tarefa. Então isso não se pode apagar e eu acho que é esse o grande receio do Centrão
É esse o grande receio do PT, é esse o grande receio dessa turma, que inclusive é essa turma que vota o fundão da vergonha de 5 bilhões de reais, é essa turma que tem um orçamento secreto, né, dentro do Congresso Nacional, com 16 bilhões de reais para emendas de relator. Então, eu acredito que essa é uma reação natural de quem tem medo de uma possível eleição, que eu acho que existe um caminho aí forte de possibilidade do ministro Sérgio Moro para a presidência da República. Senador, para a gente ir às nossas perguntas, sua vez agora, Ricardo Salles. Girão, bom dia, prazer em vê-lo. Eu concordo, acho que não tem sentido essa investida contra os trabalhos que o Moro desempenhou depois que saiu, até porque, até onde sabe, ele cumpriu a quarentena. E cumprida a quarentena, ele tem liberdade de trabalhar para quem ele quiser. Agora, não tem, de outra forma, eu acho que o Moro teve uma saída desonrosa do governo. Teve uma atitude de traíra com relação ao governo, entrou para o governo que ele sabia que era um governo conservador, embora ele tenha uma série de posições progressistas a favor da liberação das drogas, mais liberal na questão do gênero, contra, inclusive, o direito a ter armas, o direito à legítima defesa, e ainda assim ele aceitou ser ministro do governo Bolsonaro, entendo eu, vendo a vaga como escadinha para virar ministro da Justiça. Mas o que me surpreende não é isso que eu acabei de dizer, porque isso é a impressão que eu sempre tive. Depois que ele saiu do governo, não há praticamente nenhuma manifestação dele contra aqueles que ele colocou na cadeia. O Lula, os integrantes do PT, o pessoal da corrupção. Ele se empenha muito em falar do Bolsonaro, mas praticamente não fala nada do Lula e dos corruptos que ele próprio colocou na cadeia. Por que essa posição, Girão, você que está próximo a ele lá? Vamos lá, Ricardo. Tenho uma admiração por você. Claro, não aqui como comentarista, mas há pouco tempo você estava dentro do governo, defende o governo, inclusive. Respeito a sua posição, porque vejo coisas positivas, sim, nesse governo. Agora, eu discordo de ti quando você diz que ele não critica o PT, o ex-presidente da República, que até há pouco tempo estava na carceragem da Polícia Federal, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fala isso o tempo todo, né? Ele relembra isso para os brasileiros, e é importante que se relembre. Agora, essa questão que você bem colocou sobre droga, liberação de droga, não é isso que ele tem colocado de forma firme. Ele não é a favor da liberação de droga, muito pelo contrário, ele tem uma posição firme contra isso. Essa questão de aborto, que a gente vê fake news acontecendo, eu sou conservador, tenho uma discordância, porque acho que o controle de armas é importante, né? Embora que a posse eu respeite, que as pessoas tenham em casa e tenham no comércio, agora nas ruas armados é um perigo, né? Agora, o aborto, por exemplo, fake news que são soltadas sobre ele, de que ele é a favor de aborto, tem uma tese que ele citou o caso Roe versus Wade lá dos Estados Unidos, ali está muito claro que ele não faz nenhum julgamento sobre isso. E ele tem respondido a favor da vida, das duas vidas, que é da mulher e a da criança. Eu acredito que esse é o grande temor das pessoas, né? Que as ideias dele venham à tona. Ele é um conservador nos costumes e um liberal na economia. Então, eu acredito que é uma posição que a gente precisa respeitar, mesmo que possa ter divergências, a gente não precisa concordar em tudo, né? Mas eu acho que, na essência, o resgate de princípios e valores perdidos na impunidade no Brasil nos últimos anos, quando se pega o COAF, se joga para um lado, se joga para o outro, quando de alguma forma se tenta influir na polícia, interferir na Polícia Federal, isso tudo precisa vir à tona para o brasileiro saber que algumas bandeiras das ruas foram perdidas ultimamente, que a gente precisa resgatar, né? Então, eu acredito que exista um grande caminho a ser pavimentado nessa candidatura. Esse negócio de partido, se é União Brasil, se é Podemos, com toda sinceridade, eu não sou muito ligado nessa questão de partido. Acho que o Brasil deveria ter candidatura independente, candidatura avulsa, como tem nos Estados Unidos. Certamente o ministro Sérgio Moro estaria num caminho desse, se não tivesse
essa obrigatoriedade no Brasil. E eu acho que é um brasileiro de respeito, que tem estudado muito as pautas sociais, econômicas, tem se colocado de peito aberto para a população, quer encontrar as pessoas nas ruas, inclusive está indo ao Ceará na semana que vem, e quer conhecer os cearenses, olhar nos olhos, ter contato com as pessoas. E eu acho que o Brasil só tem a ganhar com uma opção, uma alternativa a essa polarização que não é saudável absolutamente para o Brasil. A gente precisa de paz. Ninguém aguenta mais, Ricardo, Zé Maria Trindade, Tiago e Adriana, todos nós, ninguém aguenta mais essa briga por política. Chegou a hora de diálogo, de pacificação. Eu acredito muito, sinceramente, de coração, que o ex-ministro Sérgio Moro, com a sua folha de serviços prestados, pode conduzir essa nação para onde ela merece, que é o protagonismo mundial, porque esse país, e Ricardo, você sabe mais do que eu, esse país é fantástico, tem um agronegócio gigantesco, Senador, tem turismo a ser explorado, não precisa nada desse negócio de jogo de azar que você vê a Câmara dos Deputados aí tentando liberar na semana que vem, numa inversão de valores, né, completas. Então, assim, é um país que tem tudo para dar certo, não era para ter esse desemprego todo, essa inflação, e eu acredito que a gente vai entrar nos trilhos na hora certa. Mais uma perguntinha antes da gente encerrar, senador. O senhor disse que não liga muito, mas muitos brasileiros têm o interesse. O Podemos já admite Sérgio Moro filiado à União Brasil? Existe a possibilidade de uma união entre os dois partidos? Existe sim, né? Isso faz parte do jogo político, do tabuleiro que a gente tem no Brasil, né? E eu acredito, e voltando um pouco ao que o Ricardo colocou, eu acredito que para dar um equilíbrio interessante nisso tudo, era importante que se tenha posicionamentos de equilíbrio, né? Então, uma união com um partido, por exemplo, com a União Brasil, eu acho que é bem-vinda, porque você pode ter um vice, por exemplo, que seja conservador, né? mais firme em algumas pautas, e que se você possa ter aí uma conjuntura que atenda aos anseios de toda a sociedade. Então, o que eu acho, Adriana, é que a gente não pode perder os valores, os princípios. Esse nome do vice-presidente tem que ser muito bem escolhido, dentro de uma coerência, né, do que o ministro Sérgio Moro já fez pelo Brasil, né? Não pode ter ninguém com problema de corrupção absolutamente envolvido em qualquer tipo de dúvida com relação a isso. E eu acredito que só tem a somar você pegar pensamentos complementares, vamos dizer assim, e colocar junto para que possa trilhar um caminho que não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que a justiça, que o bem, que a verdade irão prevalecer. Senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Obrigado mais uma vez, bom trabalho. Até a próxima. Da paz para vocês. Grande abraço, gratidão.